Olá! Começa agora o programa Fórum Legal e hoje vamos falar sobre os reflexos da crise na economia do nosso país, aqui no Fórum Legal. Nosso convidado de hoje é o professor Odilon Guedes, economista e mestre em economia pela PUC de São Paulo, professor do Departamento de Economia das Faculdades Oswaldo Cruz e dos cursos de graduação e pós-graduação da FAAP. Foi professor convidado da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP e também da Fundação Getúlio Vargas. Foi presidente e atualmente diretor do Sindicato dos Economistas do Estado de São Paulo. Foi vereador e subprefeito na capital paulista. Autor do livro Orçamento Público e Cidadania, da editora Livraria da Física. Olá, professor, seja bem-vindo ao Fórum Legal. Eu que agradeço o convite, é um prazer muito grande estar aqui conversando com vocês, telespectadores. Professor, a gente sabe que cada vez que nós vamos ao supermercado, às lojas, os preços estão assim subindo. A que se deve esse fator? Tem uma série de fatores que acabam impactando, aumentando os preços, e isso repercute, logicamente, aumenta o preço no aumento do salário, isso dificulta a vida da maioria dos trabalhadores. Isso ocorre por vários fatores. Um exemplo, o Brasil importa cerca de 50% do trigo que a gente consome, e nós podemos perceber que no último ano aumentou muito o preço do pãozinho, do macarrão, das massas. Por quê? Como nós importamos o trigo, houve uma desvalorização do real. Há um ano e meio atrás, o real era você precisava de R$ 2,50 para comprar $1. E atualmente você precisa de R$ 3,60. Então, o trigo que você importa, ele passou a custar mais caro em reais. E, logicamente, isso é repassado, por exemplo, para o preço do pão. E isso, como o Brasil importa muitas mercadorias, com a desvalorização do real, aumentou o preço do que a gente importa e isso foi repassado para as mercadorias. Outro problema grave que aconteceu, que teve um aumento muito grande na energia elétrica, na gasolina, que isso nós chamamos em economia de preços administrados. E, logicamente, os empresários repassaram isso. Por exemplo, aumentando a gasolina, aumentou a passagem do ônibus, aumentou o frete das mercadorias que vêm do interior, aí arroz, feijão, para os grandes centros urbanos. Você teve um problema no passado climático, com a seca muito grande, isso impactou nos alimentos, aumentou o preço dos alimentos. Todo começo de ano acaba tendo um aumento no preço do material escolar. Então tem várias questões que acabam influenciando a inflação. Agora, o governo tem que tomar medidas para controlar isso e impedir que a inflação aumente e prejudique o trabalhador. Agora, a gente percebe também que a população de baixa renda também paga mais impostos chamados de forma indireta. Como se deve isso? Essa é uma questão extremamente importante e muito pouco discutida. Veja, cerca de 50% dos tributos, dos impostos que a gente paga, eles são indiretos, eles estão embutidos no preço da mercadoria. O exemplo que eu sempre dou, uma televisão, 40% do que a gente paga no preço de uma televisão são de impostos. Então, por exemplo, uma televisão de R$2.000, R$800 do que a gente paga vai para a mão do governo. Então, se um trabalhador que ganha R$1.000 comprar essa televisão, ele está pagando R$800 de impostos, que dá 80% do salário dele. E um que ganha 20 mil, se comprar essa televisão, vai pagar os mesmos 800, que é 4% do salário. E isso não é só com a televisão, é com o sapato, com a roupa, com a alimentação, com qualquer tipo de produto. E isso acaba prejudicando a população de baixa renda. Tem um estudo do IPEA, que é o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, que ele mostra o seguinte, que quem ganha 2 salários mínimos, 53,9% do que a pessoa ganha para pagar tributos. E quem ganha mais de 30% é 29%, é muito menos proporcionalmente. Isso é uma injustiça brutal, porque é o fim, é uma coisa muito grave. As pessoas não percebem isso, né, Não, as professor? pessoas porque estão embutidas. A pessoa compra lá um saco de arroz ou compra um sapato, está tudo embutido no preço. E veja, eu quero repetir, quem tem um salário baixo, paga a mesma coisa de quem ganha muito, ou um empresário que tem um lucro de 100 mil por mês, 200, 300 mil. Isso é uma injustiça enorme.
E, inclusive, eu sou diretor do Sindicato dos Economistas, e nós temos uma proposta de reforma tributária para inverter essa questão, para diminuir os tributos indiretos e aumentar os diretos. Agora, para onde vão esses impostos, professor? Veja, esses Difícil. impostos, eles vão para a mão do governo. Aliás, é uma questão central, como o país tem uma percepção muito baixa da cidadania, as pessoas, qualquer obra que o governo faça, construir casa, ou uma escola, um posto de saúde, é com o dinheiro que nós estamos pagando. O vereador, ele ganha salário que nós pagamos, que é os nossos impostos, esses que nós pagamos. O presidente da República, o governador, o deputado, nós é que pagamos os salários deles. E as pessoas ainda acham que político faz favor. Então, veja, esses impostos vão para o governo fazer escola, fazer posto de saúde, construir estradas, transporte, metrô, e também para pagar o funcionalismo, o salário dos professores e dos políticos. Então, veja, nós, a população brasileira, precisa estar atento onde esse dinheiro é gasto. Então, primeiro, nós precisamos acabar com a injustiça tributária, diminuir os tributos indiretos, então abaixar o ICMS, o IPI, porque você favorecia as empresas. Porque as empresas pagando menos impostos, elas vão diminuir o custo dos produtos dela. E isso vai favorecer os trabalhadores, porque, logicamente, essa diminuição do custo de um produto deve ser passado para o produto, abaixar. Então vai ficar mais barato as mercadorias, como a televisão, e o sapato, a roupa e a alimentação. E, por outro lado, ajuda a combater a inflação, porque vai baixar o preço. Agora, o governo precisa de dinheiro, porque, só para ter uma ideia, 83% de quem estuda no Brasil, antes de entrar na universidade, está em escola pública. 150 milhões de brasileiros não têm seguro-saúde, tá certo? Então, são pessoas, milhões, dezenas de milhões que dependem da saúde pública e da educação pública. Isso significa o quê? Que o governo, se ele abaixar o tributo indireto, ele precisa compensar isso cobrando tributos diretos, que é sobre o que nós defendemos, aumentar alíquotas do imposto de renda, quem ganha mais tem que pagar mais, aumentar o imposto sobre herança, que é o que já acontece na Europa. Ter esse equilíbrio, né? Isso. Não deixar só pendente para a classe mais baixa, para a classe média. Isso, quer dizer, você diminui a tributação indireta, você vai favorecer a população de baixa renda. Aí você aumenta a tributação direta, que é aumentar as alíquotas de imposto de renda, imposto sobre herança, sobre a propriedade, sobre a riqueza. Aliás, imposto sobre a riqueza tem um artigo da Constituição que definiu isso em 88, que até hoje não foi regulamentado. E aí você compensa essa diminuição dos tributos indiretos com os diretos. Então você vai cobrar de quem tem mais dinheiro, que é o óbvio. Que não é nenhum radicalismo, é o que acontece na Alemanha, na França e nos Estados Unidos. A gente vê aquela questão também do imposto de transmissão, quando tem um inventário que você paga. Que é o imposto sobre herança. Por exemplo, quando morreu a princesa Diana na Inglaterra, e ela deixou 2 filhos, né, lá, os príncipes lá na Inglaterra, ela deixou 30 milhões de dólares de herança para eles. O governo inglês cobrou 15 milhões de imposto sobre herança. Só que... Entendeu? Agora você vai para a Inglaterra, você vai ver o padrão de vida que tem a educação inglesa, a saúde, etc. Aqui no Brasil, no estado de São Paulo, é 4%. Entendeu? Então, desenho, você precisa fazer uma mudança, que logicamente é uma coisa que precisa de um debate na sociedade, porque você vai atingir o interesse de quem tem dinheiro, e eles não vão querer. Então nós precisamos pressionar para haver essas mudanças no país. Está diretamente ligada a uma reforma política? Lógico, você precisa, por exemplo, reforma tributária é essa reforma. A reforma política, você precisa ter o financiamento público de campanha, porque quem não tem dinheiro, como é que você faz campanha? Então quem acaba se elegendo é quem tem muito dinheiro ou tem, assim, uma presença muito grande na mídia. Se uma pessoa comum quiser ser candidata, como é que ela vai ser? Então precisa todo mundo ter as mesmas armas para concorrer a uma eleição. Então precisa da reforma política, precisa, por exemplo, uma reforma nas empresas de comunicação, democratizar a mídia, que hoje, por exemplo, você tem um pensamento único na mídia. Tá certo? Por exemplo, você discute a crise brasileira, o que os articulistas econômicos fazem? Geralmente são economistas de banco, que precisam fazer a lição de casa. O que é? Fazer o tal do ajuste fiscal, é cortar gastos do governo. Aí vamos cortar a educação, que já é muito ruim, ou saúde. Agora, ninguém fala que tem que cortar os juros. Pois é. Só para dar um exemplo, o ano passado, em 2015, o governo pagou de juros da dívida pública. A dívida pública é a dívida que o governo tem no mercado financeiro. Pagou 500 bilhões de reais.
É um dinheiro brutal. E esse ano, se continuar a taxa de juros nesse nível, deve se pagar 650 bilhões. Aí a gente pode até fazer um cálculo, quantos quilômetros de metrô daria para fazer, quantas escolas, quantos quilômetros de saneamento básico. Então a grande questão no fundo, você precisa de reformas estruturais no Brasil, reforma tributária, reforma política, reforma nos meios de comunicação, democratizar a mídia, reforma financeira para controlar os bancos, que têm um poder brutal, que em resumo você vai mexer com interesses de setores extremamente poderosos. Agora, se não fizer isso, não resolve a crise brasileira. Agora, o senhor acha que falta também aquela questão da cidadania? Não há dúvida que o povo brasileiro, veja, isso nós somos fruto da nossa história. Então, só para dar um exemplo, o Brasil foi uma colônia de exploração. Os portugueses eram aqui para levar tudo que a gente tinha. Comparando com os Estados Unidos, foi uma colônia de povoamento, que grande parte dos colonos que mudaram para os Estados Unidos eram perseguidos na Europa, que houve a reforma protestante no século XVI, e muita gente era perseguida. Eles foram para os Estados Unidos, então operários, engenheiros, médicos, professores, para não voltar para a Inglaterra. Aqui não, os portugueses eram para explorar a gente. Outra questão grave, nós tivemos cerca de 350 anos de escravidão. Isso teve um peso enorme na sociedade brasileira. Não é um problema de cor, os romanos escravizaram tudo quanto é branco da Europa. Sim. O problema é que um escravo era mercadoria, não tinha direito a nada. Então, veja, qualquer coisa que você dá, a pessoa acha que está bom. E a elite brasileira, uma parte ainda acha que tem que explorar todo mundo. E teve o problema da ditadura militar, que o Brasil estava um país se urbanizando, os sindicatos se organizando, a ditadura veio e reprimiu. Isso eu vivi, a ditadura matou, torturou. Então, veja, isso tudo atingiu a cidadania, que grande parte da população ainda acha que o poder público está aí para fazer favor, quebrar galho, entendeu? E ainda é uma visão muito individualista, quando a gente tem que ter uma visão mais assim da coletividade, de uma participação social maior. E até reverencia, de certa forma, né, essas autoridades. Veja, como falo, eu fui vereador, fui subprefeito. Quando eu era vereador, alguém vinha lá, ou queria agradecer uma ação que eu tivesse feito, eu falo, não precisa me agradecer que eu ganho para ser vereador. Entendeu? A turma acha que política é o máximo. Política é um representante do povo e tem que prestar conta de tudo e não está fazendo favor para ninguém. Veja, as pessoas precisam ter dimensão disso. Enquanto não tiver, vai ficar se submetendo aí a chegar na época de eleição, receber algum favor pessoal, achando que político é para fazer isso. Que político é para representar, não é para quebrar galho de ninguém. Falta essa conscientização da população. população. Falta porque, veja, você tem a história, o problema da educação no Brasil, ela é extremamente precária, a educação pública, você não tem um debate mais profundo sobre isso. Os meios de comunicação não tratam disso em grande parte, tá certo? E muito pelo contrário, tá? Acaba, como eu falei, tem um pensamento único, não permite um debate na televisão, nas rádios. Aí fica mais complicado, né, professor? Veja, você tem... Veja, se os meios de comunicação não forem democratizados, você tem uma dificuldade enorme, porque você pega os jornais à noite, aqueles casais que apresentam nas várias redes de televisão, eles entram na casa de milhões, de dezenas de milhões de pessoas e falam o que quer. Exatamente. E você não tem um contraponto. Democratizar a mídia é você ter um contraponto disso. Mas você tem redes de televisão que têm um poder brutal, que dominam rádio, televisão, jornais. Nos Estados Unidos isso é proibido. Tá certo? Então isso tem que ser mudado. E os governos não enfrentam isso. Por exemplo, a presidente Dilma, o ano passado tinha uma proposta de democratizar a mídia, ela retirou, por pressão dos meios de comunicação. Então nós precisamos ter coragem. Uma coisa que eu aprendi fazendo política, não é só ter propostas boas, ter que ter coragem para enfrentar esse poder dominante. Coragem. É coragem. Professor, mas obrigado pela sua presença aqui no Fórum Legal. Eu que agradeço a oportunidade, foi um prazer muito grande poder conversar da economia, da crise brasileira e das possíveis saídas. Chegamos ao final do programa Fórum Legal. Quer rever o programa? Acesse o nosso site sintoresp.com.br ou no youtube.com/Sintoresp Fórum Legal. Curta nossas páginas do Facebook e do Twitter no endereço que aparece aí na sua tela. Obrigada pela sua companhia, uma ótima semana para você e até a próxima.